Fala pessoal, eu sou Miqueias Oliveira e esse é o canal de todos os dias, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, todos os dias às 9h30 da noite aqui no YouTube. Deus abençoe a sua vida, você que já é inscrito no canal, quero pedir a você e compartilhe nos grupos de relacionamentos, WhatsApp, Telegram, nas linhas de transmissões, aonde você está inserido. Divulga o nosso canal. Olha, tem vídeos assim, mais de 40 vídeos aqui no canal, onde você vai aprender sobre o mundo espiritual, guerra espiritual, batalha, como vencer, o poder do jejum, o que são armas espirituais, o que é a armadura de Deus, como se permanecer firme no campo de batalha. Então são vídeos, são instruções que vão abençoar muito a sua vida, ok? Você que não é inscrito, acabou de chegar no canal, ó, aparece aí agora. Inscreva-se, deixa um like, inscreva e ative o sininho para receber muitos conteúdos. São conteúdos diários que vão abençoar muito a sua vida. Hoje a gente está dando introdução, e eu falei na live pela manhã, no Instagram, sobre aprender a orar em linha com a palavra. E o texto que eu quero trabalhar com vocês é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vamos para o capítulo 1 de Efésios, versos de número 16. Efésios 1:16 em diante nos diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Entenda que tanto o capítulo 6, verso 18, orando com toda oração e súplica, para que no abrir da minha boca tenha o Senhor me dado a palavra da verdade, com o que está escrito em Efésios 1, no verso especificamente de número 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espíritos de sabedoria e de revelação, é aqui a base de orar em linha com a palavra. Por que é que devemos orar em linha com a palavra? Porque quando você ora a palavra, você ora no reino do Espírito. Sua palavra, ela é campo absoluto e não campo relativo. Diferença do campo absoluto da oração em linha com a palavra com o campo relativo. O campo relativo são nuances, marcas das nossas guerras. Então a gente ora muitas vezes calcado em realidades que são passageiras e momentâneas, mas a nossa fé não está no nível para profetizar que aquela situação vai bater em retirada. Não estamos emocionalmente prontos para enfrentar e nos sentimos derrotados, nos sentimos muitas vezes pequenos diante das guerras. E quando você, mesmo vivendo em batalhas, em guerras, ora em linha com a palavra, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Logo, essa fé que agrada a Deus, de Hebreus 11:6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra que, como está escrita em 1 João 5:8, né? 5:4, melhor dizendo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então essa é a vitória, ou seja, o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo eterno. E ainda que haja conspirações, ainda que haja intempéries, orar em linha com a palavra é sair do campo do relativo, porque o relativo faz com que você peça, mas diante de uma dor, diante de um sofrimento, diante de uma necessidade.
Orar em linha com a palavra é a junção da necessidade, porém com a resposta, mesmo não obtendo em tempo presente, mesmo não vendo, mesmo não tocando. Por quê? Porque orar em linha com a palavra ativa a fé, e a fé é a base de ligação com o Espírito Santo, que é o nosso intercessor a Cristo Jesus, que fala ao Pai as nossas demandas, e a partir daí temos a linguagem que move o mundo de Deus, o mundo espiritual, que é a fé. Você sabia que o mundo espiritual, o reino da luz, tem um idioma? E este idioma não são as questões da vida humana. Foi por isso que Jesus disse que nele tenhamos paz, porque no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. O ter bom ânimo ali é uma manifestação de fé produzido pela palavra de Deus, que vivifica o meu, o seu, o nosso espírito para um tempo de proclamação, de profetizar, ainda que gigantes estejam ganhando momentaneamente a peleja. Foi por isso que Davi, diante do Golias, Golias disse que ele era um cão, que o jogaria às bestas feras para que Davi fosse comido. Chamou o cajado de Davi, tá despertando aí, filho. Chamou o cajado de Davi de pedaço de pau. Chamou o cajado de Davi como, sabe, um graveto, um galho, um ramo. Era um cajado da sua profissão de pastor. O inimigo sempre vai satirizar, banalizar. O inimigo sempre vai tentar pôr por menos quem você é, seu chamado. E aqui está o segredo. Quando Jesus está passando pela tentação do seu início de ministério terreno, em Mateus 4, nunca te esqueça que Jesus nunca foi levado ao deserto por si mesmo. Foi levado pelo Espírito para ser tentado. Então veja que orar em linha com a palavra é a antecipação dos fatos no mundo espiritual, mesmo que você enfrente demandas, problemas. Quando você ora em linha com a palavra, você abre um portal chamado futuro para um presente de guerra. Quando você ora em linha com a palavra, orando textos, contextualizando os textos para a sua realidade de guerra, quem sabe não é guerra. O tempo é de gratidão. Você tem os salmos, você tem a palavra de Deus, você tem os evangelhos, você tem como liberar em qualquer instância e momento circunstancial da sua vida, orar em linha com a palavra. Grato pelo que Deus fez, profético por aquilo que você necessita. Se é na área de cura, pode liberar. Se é na área de provisão, quaisquer que sejam, forem as áreas da sua vida, orar em linha com a palavra é pedir com a resposta. Você, quando ora em linha com a palavra, você tem verdade e imunidade no mundo espiritual. Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo para a guerra do deserto, o diabo citou a palavra. Citou a palavra por 3 vezes, ou 2, quando chegou: se prostrado me adorares, quando ele apresentou os reinos da terra e Yeshua, Jesus o ganha de novo pela palavra. Só que ele cita a palavra, mas não vive na palavra. Quando Jesus abre a boca para citar a palavra, então foi o confronto da mesma palavra, porém relativo e absoluto. Aquele que é lavado pelo sangue de Jesus tem poder e autoridade. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. É a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus como filhos de Deus. Nós temos essa autoridade. Então, na sua boca, ao abrir na sua boca, a palavra se torna verdade na terra e no céu. Foi por isso que em Mateus 13, 19, Jesus diz a Pedro: o que ligardes na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Orar em linha com a palavra é acessar o coração de Deus. Quando em 1 Reis, capítulo 17, no início do 1º e 2º versículo, há um decreto de Elias sobre os céus de Samaria, confrontando o espírito de Jezabel, que manipulava Acabe e corrompia toda aquela geração. Olha o que Elias vai declarar: segundo a minha palavra.
E segundo a minha palavra, não era uma relativização do ego e da soberba do homem. Segundo a palavra dele, mas quando ele abre a boca, era o registro do que estava dentro dele, a palavra de Deus, o absoluto, a fé. Então ele liga na terra, Deus liga no céu, porque tem a ver com o coração de Deus. Então o desenvolver ou o desenvolvimento de orar em linha com a palavra te dará imunidade, autoridade, e você começará a descobrir mistérios espirituais que vão ser acessados pelo Espírito Santo na sua vida, ao teu espírito, e a tua alma receberá paz, receberá alegria, receberá quietude, discernimento, e o teu corpo vai sofrer o reflexo positivo das coisas espirituais, ok? Nós vamos continuar todos esses dias nos vídeos, fique atento. Eu quero orar por você nessa hora, orando em linha com a palavra. Amém? Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos em linha com a palavra de João capítulo 1, verso 12, que a todos quantos creram deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos apenas a criatura. Em Cristo Jesus fomos legitimados e recebemos do Senhor a adoção e podemos declarar hoje, Abba Pai. Oramos em linha com a palavra de Efésios capítulo 1, verso 10, que o ministério de Jesus foi congregar as coisas da dispensação de todos os tempos, de todas as eras, e trazer à terra, de trazer tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, fundir. Eu oro em linha com a palavra, ó Deus, porque a tua palavra diz em João 15:16, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu e nos nomeou, nos deu um sentido, um norte, um propósito, dar fruto. E termina o versículo 16 dizendo, para vos dar o fim, ou para que vocês tenham autoridade de pedir, e tudo que vocês pedirem, vocês sejam realizados. Senhor, eu oro em linha com a palavra de João 15, versículo 16, a tudo, ó Deus, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que possamos entender que o princípio é dar fruto, e o fruto que agrada a Deus é uma vida na palavra, o fruto que agrada a Deus é estar alinhado com o que Deus quer para nós, e quando vivemos esse princípio, quando liberamos, quando pedimos aos céus diante do que necessitamos, não pedimos pela força do homem, pelo ego, pelo pecado, mas pedimos em concordância com a palavra. E tudo aquilo que está em concordância com a palavra, Deus nos concede. Eu oro em linha com a palavra de João, capítulo 15, verso 7, na vida de todos os meus irmãos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por essa introdução, aonde vamos aprender a orar em linha com a palavra. Eu abençoo do norte, do sul, do leste e do oeste, em todo o território brasileiro, em toda a Ásia, América Central, América do Norte, ó Deus, Europa, Oceania, Oriente Médio, sim, meu Deus, em todos os continentes onde houver um justo, onde esse vídeo chegar, que a bênção de Adonai Elohim repouse sobre cada um, em nome de Jesus. Escreva aí no chat, amém, amém e amém. Te espero no próximo vídeo, orando em linha com a palavra, ok? Beijo no coração, pessoal. Shalom!